no Evangelho que escreveu Lucas. XIX é o capítulo. Que bom ver o Sérgio aqui, Márcia, família, querido irmão. O capítulo é o capítulo 19, verso 5 apenas, que diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Eu não vou falar sobre Zaqueu, mas vou usar esta passagem como base para a minha pregação. Por favor, você não vai sair do seu lugar. Não quero ninguém andando na igreja. Se você levantar, eu vou parar de pregar até você voltar para sentar. Você vai ficar sentado ouvindo. E se você não quiser ouvir, você tem liberdade para sair também. Mas enquanto eu estiver ministrando, eu quero que você escute, porque a fé vem pelo ouvir. E sem fé você não consegue agradar a Deus, certo? Eu vou falar sobre esse texto, mas antes eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Eu quero levar você para um texto bíblico que está no livro de Josué. O capítulo é o 24 e o verso 15. O texto vai dizer assim, ó: se vos parece mal servir a Deus. Quem é que está falando isso? O pastor Josué. Cuidava de uma igreja grande. Se vos parece mal servir a Deus, escolhei hoje a quem servais. Ele termina dizendo: eu e a minha casa já fizemos a escolha. Nós vamos continuar servindo a Deus. Você é livre. E Deus não quer que você fique preso aqui com medo do inferno, ou com medo de qualquer outra coisa. Deus quer que você fique aqui, servindo a Ele, porque você o conhece. Agora, se eu levar você para o livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21, o profeta Elias disse para o povo: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, serviu. Mas se vocês acham que é Baal, serviu Baal. E diz que o povo ficou em silêncio. Tem gente confusa ainda, né? Mas é noite de tomar uma decisão. Se eu levar você para Deuteronômio, capítulo de número 11, verso 23, Deus vai dizer: eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Se eu levar você para o mesmo livro, para o capítulo de número 30, verso de número 14 e 15, Deus, através de Moisés, vai dizer: porque estas palavras estão no vosso coração e perto de vocês. Vês a que hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Eu levo você para o verso 19, e Deus continua dizendo: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vocês. Qual vai ser a nossa decisão esta noite? Que bom que você e eu somos livres.
Porque a nossa decisão vai definir o nosso futuro. Aquilo que você decidir essa noite, aquilo que eu decidir essa noite, vai definir o amanhã da minha vida. Por que eu citei isso aqui? Porque Deus dá-nos o direito de fazer escolhas. Aí vem Jesus, e o que ele diz? Vocês são obrigados a me seguir. Se alguém quiser. Quantos querem? Se alguém quiser. Escolha. Se você acha que não compensa, que não vale a pena, eu sou jovem, sou forte, tenho saúde. Eu deixo para você Tiago 4:14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Porque a vossa vida é como um vapor, que aparece por um pouco e depois desaparece. Ou eu deixo para você Pedro 1:24. Todo homem é como erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Isso é o homem. Quantos podem dar glória aqui esta noite? Porque o Deus da promessa está aqui. Dizendo, hoje eu quero ir para a tua casa. Que convite, né? Que convite. Você já pensou se um personagem, qualquer um importante, ligasse para você e dissesse, olha, eu vou na tua casa hoje. O que você faria? Você limparia a casa. Para passar uma boa imagem para a visita. Você ia no mercado, fazia um bom rancho, comprava tudo o que é de bom e de melhor para apresentar para a visita uma boa impressão. Aí Jesus vem e diz, olha, hoje eu quero entrar na tua casa. Mas ele não quer ser visita, ele quer ficar lá. Ele quer ir para morar com você. Você entendeu? Zaqueu, desce depressa. Porque Deus tem pressa em salvar. Ele tem pressa em salvar. E você deve ter pressa em ser salvo. Se ele tem pressa em salvar, você deve se apressar e ir ao encontro dele para ser salvo. Deixa eu ir para um texto para trabalhar a mensagem minha e levar você para o capítulo 14 de João, verso 24. E Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. Viremos para Ele e faremos nele uma morada. Agora deixa eu levar para um texto extraordinário que eu vejo. Ele começa no verso 39 do capítulo 12 de Mateus. Então respondeu e disse, uma geração adúltera
pede um sinal. Jesus falando. Mas não vou dar outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele vai à frente. Os ninivitas ressurgirão no julgamento contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus dizendo: a rainha do meio-dia se levantará no dia do julgamento com esta geração e a condenará, porque cruzou o deserto para ver a sabedoria de Salomão. E eu quero dizer para você, dizia Jesus, está aqui quem é maior do que Salomão. Agora eu quero que você preste atenção no verso 43 e 44. E ele vai dizer assim: quando o espírito imundo sai do homem. Da onde? Do homem. Ele anda por lugares vazios, procurando morada e não encontra. Verso 44, então ele diz: voltarei para minha casa, de onde eu havia saído, e a encontra desocupada. Aí eu paro e pergunto para mim e para você: como é que esta casa está? Tem inquilino morando aí, ou você já expulsou o inquilino e mandou embora? Esse inquilino não veio para trazer prejuízo, esse inquilino veio para trazer vida, esse inquilino veio para trazer saúde, esse inquilino veio para trazer promessa, este inquilino veio para repreender, mandar embora o espírito da miséria, o espírito da enfermidade, o espírito da prostituição, o espírito da idolatria. Ele saiu de você, que era uma casa, uma morada, para que agora Jesus viesse morar no coração do homem. Aí eu volto para o texto: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, o meu Pai vai ficar apaixonado por ele, e nós vamos vir rapidinho para a vida dele, e vamos governar este camarada. Quantos têm a vida governada por Deus aqui? Quantos têm a vida governada por Deus aqui? Agora deixa eu dizer para você, lá do lado de fora, está ele dizendo: é só abrir a porta e eu entro, é só ficar vazio o coração e eu chego. Mas deixa eu dizer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Enquanto você ouvir Jesus dizendo: me leva para a tua casa, eu quero ir com você para casa. Zaqueu, desce com urgência, porque eu resolvi ficar na tua casa hoje. Se eu levar você para a epístola de Pedro, para o capítulo de número 5, o verso 8, sabe o que Pedro vai dizer? Vocês sejam sóbrios, tenham uma mente sóbria, não andam bêbados, não andam tontos, não andam perturbados, tenham uma mente sóbrios e vigiar. O que é vigiar? Está apercebido, porque o diabo vosso opositor. Então diz: vou voltar para minha casa de onde eu saí. Mas se ele só volta se existir uma condição: a casa estiver vazia. Se já tiver inquilino morando, ele não entra.
Quantos tem inquilino morando? Quantos tem inquilino morando? Quantos tem inquilino morando? Não deixa o inquilino sair, não deixa o inquilino sair. Mantenha o inquilino na casa, porque enquanto a casa estiver ocupada, ele vai ficar ao derredor, ao derredor, ao derredor, ao derredor, ao derredor, apenas ao derredor, e bramando, bramando como um leão, a figura de um leão. Procurando, ele está procurando. Não dê lugar para o diabo, não dê lugar para o diabo, não. Dê lugar para Jesus esta noite, dê lugar para Jesus esta noite, dê lugar para o Espírito Santo esta noite, porque se você não der lugar para ele, vai sobrar lugar para o diabo. Deus não trabalha com meio termo. Com Deus é tudo ou nada. Ou você serve, ou você não serve. Ou você ama, ou você não ama. Ou você carrega a cruz, ou você vive sem cruz. Viremos para Ele, faremos nele uma morada. Agora deixa eu levar você para Efésios. Pedro disse, olha, o diabo é o vosso inimigo. Ele não está morto, ele não está amarrado, ele não está acorrentado, ele está bramando como um leão ao vosso derredor. Ao derredor do teu casamento, ao derredor do teu trabalho, ao derredor da tua família, ao derredor dos teus bens. Porque enquanto tiver inquilino na casa, ele vai ficar ao derredor. Mas quando ele vê, então direi, voltarei para a minha casa de onde eu saí. E quando é que ele sai da casa? É quando chega alguém mais forte. E quando é que ele sai da casa? É quando você reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor. Olha para Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste. Paulo está pulsando o passado. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora ainda opera nos filhos da desobediência. Agora deixa eu levar você para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes. Ele só opera onde tem desobediência. Ele só trabalha onde tem desobediência. E Deus só trabalha onde tem obediência. Ou quantos querem obedecer? Quando querem obedecer? Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. O meu Pai vai ficar apaixonado por ele. Nós não vamos deixar a casa. Nós vamos cuidar da casa. Vamos limpar a casa. Vamos santificar a casa. A casa vai estar em ordem. Não vai ficar porta aberta, janela aberta. Vai haver proteção de Deus para a tua casa. Zaqueu, desce com pressa, porque eu quero esta noite ficar na tua casa. O Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, disse Paulo, todos nós também andávamos no desejo da nossa natureza, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora eu quero que você prepare um glória.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Quantos, que através da graça, através do favor de Deus, Ele entrou na tua casa, expulsou o adversário, pôs ele para correr, e com ele toda a imundícia do pecado, e agora você e eu estamos aqui para festejar, para glorificar, para honrar e para servir ao Senhor. Mas escute aqui: sede sóbrio e vigie, não baixe a guarda, não durma, mantenha-te vigilante, sede sóbrios e vigiai. Sabe por que muitos estão caindo? Pararam de vigiar. O que é vigiar mesmo? É olhar para todas as direções. O que o salmista disse? Eu elevo os meus olhos para o alto, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele disse: dai-nos auxílio no sofrimento, porque vão é o socorro do homem. Não espere no homem, não confie no homem, mas espere na bondade, na misericórdia, no perdão, na salvação de Deus. Tem salvação aqui para nós esta noite, tem salvação aqui esta noite. O convite de Jesus está sendo feito. Desce, vem depressa, porque esta noite eu quero ir com você para casa tua. Sabe, quando ele chega na nossa casa, a primeira coisa que começa é uma limpeza. Tudo o que não presta começa a sair. Então eu levo você para aquele texto muito conhecido nosso, de 2 Coríntios 5:17. Se alguém está com Cristo, ou companhia boa, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e agora uma vida nova começa. Quando ele chega na casa, uma vida nova começa, uma etapa nova começa, um trajeto novo começa, um caminho novo começa. Você pode entregar a chave da casa para ele, porque ele é cuidadoso, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é querido, ele abençoa, ele santifica, ele guarda esta casa. Não tenha medo de entregar a tua vida para ele, porque ele tem cuidado de vós. Você sabe o que o diabo quer de nós? Adoração. Agora deixa eu perguntar para você, se ele não teve vergonha e nem medo de chegar para o Filho de Deus. Olhe para o verso 3 do capítulo 4 de Mateus. E chegando-se o tentador, olha o título, disse: se tu és o Filho de Deus, será que ele não vai questionar a nossa fé? Se ele teve a coragem de chegar para o próprio Deus e dizer: se tu és, imagine para mim e para você, porque você é crente, deixa de bobagem com crença. Cuidado, o diabo é perito em enganar. O campo do engano é o avanço do seu reino. Tem alguns textos na Bíblia que eu tenho medo, até de ler. E eu vou citar para você aqui alguns. E quero que você preste muito atenção. Eu quero ler com você Tessalonicenses, segundo livro, capítulo 2, versículo 10. Sabe o que o texto diz? Com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Mas o pior vem aqui, é o verso 11. Por isso Deus, eu estou falando de Deus,
enviará a operação do erro, para que eles creiam na mentira, porque não tiveram prazer na verdade. Você entendeu o texto? Diz que Deus vai mandar um espírito de engano, ou vai permitir que o espírito de engano leve as pessoas para a perdição. Por quê? Porque estão na igreja, sentados na igreja, ouvindo Deus falar, mas não querem levar Jesus para casa. Não sou eu, é a Bíblia. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Irmão, por favor, por misericórdia, olhe bem, se eu deixar de crer na verdade, só vai restar uma coisa para mim: acreditar na mentira. Quantos querem a verdade aqui? A verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Irmão, lute pela verdade, morra pela verdade, peleja pela verdade. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmão. Com todo o engano da injustiça para os que vão perecer. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que eles creiam a mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas que antes tiveram prazer no pecado. Aí eu levo você correndo para o verso 44 do capítulo 12 de Mateus. Então diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. E voltando, acha desocupada. Aí eu volto a perguntar: quem é que está assentado no trono do nosso coração? Porque quem ganhar o nosso coração, ganha a nossa alma. E quem ganhar a nossa alma, tem direito dela. Eu levo você para o verso 29 do capítulo 11. E ele diz: vocês vão encontrar em mim descanso para a alma de vocês. Não esqueça, é só Ele que dá descanso para a alma. O inimigo aflige a alma. Sabe por quê? Se nós voltarmos para o verso 44, então diz: eu voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando a acha desocupada. Então vai e leva com ele 7 piores do que ele. Olha, é companhia ruim, é companhia ruim. O mundo não tem nada de bom para você, mas Jesus tem tudo o que você precisa aqui. O mundo tem lixo, o mundo tem porcaria, o mundo tem prostituição, o mundo tem mentira, o mundo tem glória humana, o mundo tem fama, mas Jesus tem o céu, Jesus tem a cruz, Jesus tem o evangelho, Jesus tem libertação, Jesus tem perdão do pecado, Jesus tem o Espírito Santo para consolar você todo dia. Então leva 7 pior do que ele, e entrando, mora lá. Sabe o que está em jogo? O controle da mente do homem. Não é o dinheiro, o diabo não quer o teu dinheiro. Para quê? O que o diabo quer com o dinheiro? Deus muito menos. Ele disse: meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor. Deus também não quer o teu ouro, mas Deus quer o teu coração. Para que Deus quer o coração? Para ajudar você. Não é que Ele precisa de você, não. Ele quer ajudar você a chegar até no final da linha. E o opositor fique apenas observando ao derredor.
Enquanto ao redor, Deus põe um exército, Deus põe um exército, Deus põe um exército, Deus põe um exército, e você levanta e vai trabalhar, e o exército vai com você, você volta para casa e o exército vai com você, então onde você vai, o exército vai com você, sabe por quê? Porque esta casa tem inquilino morando, este inquilino é o Deus santo, o Deus verdadeiro, o Deus que está aqui esta noite. Quantos podem sentir a presença dele aqui esta noite, e quantos querem que ele vá para casa com você? Agora deixa eu levar você para o capítulo de número 1 de Romanos, verso 24. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Pensa numa coisa triste, é um homem abandonado por Deus. Pensa numa desgraça, uma sociedade abandonada por Deus. Pense numa desgraça triplicada, uma igreja onde Deus não é mais Senhor. Pense. Agora, entre o verso 24 e o verso 26, o verso 26 é muito pior do que o 24. Porque o 24 diz que Deus os entregou. Mas o verso 26 diz que Deus os abandonou. Entendeu? Deus dá uma entrega e deixa o homem ser pisado por ele. Para ver se o homem se arrepende. Sabe que isso produz o quê? Cada vez mais rebelião. Aí sabe o que Deus faz? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Sabe o que acontece? Aí ele vem, a casa está desarrumada, ele vai, e não vai sozinho, leva mais 7, são 8, e o último estado deste homem se torna pior do que o primeiro. Agora deixa eu levar para um texto que vai dar alergia em você. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 20 e 21. Porque, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, olhe bem, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Olha o 21. Porque melhor fora que não conhecesse o caminho da verdade, do que conhecendo-se, desviaram do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo lhe sobreveio um provérbio que diz: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada ao despojador de lama. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Deus ainda nos ama. Sabe por que eu estou pregando duro dessa forma? Não é porque eu sou mais santo do que você, não é porque cai sobre mim o peso da responsabilidade, porque enquanto estou aqui, eu sou profeta de Deus aqui. E o profeta não é pago para dizer o que você quer ouvir, o profeta é mandado a dizer o que você precisa ouvir. Quantos querem ouvir Deus falar aqui? Quantos querem ouvir Deus falar aqui? Eu quero, porque eu dependo de Deus para viver. Ei, mas eu tenho notícia boa para você. O cenário é de crise, é de pânico, é de destruição e de morte. Amanhã você vai nas redes sociais e você vai ver o trabalho do diabo, muito bem feito por sinal. Matando, roubando e destruindo, sem poupar grandes e pequenos, ricos e pobres, bonitos e feios, pretos e brancos, indiscriminadamente. Você vai ver amanhã.
famílias inteiras sendo cefadas, casas inteiras destruídas, casamentos, lares, famílias. Mas eu tenho promessa de Deus aqui esta noite. Quantos querem promessa de Deus aqui esta noite? Promessa, promessa, promessa. Não é promessa de carro novo, não é promessa de casa nova, não é promessa de chave, é promessa de sofrimento. O quê? Promessa de sofrimento. Não existe crente santo, não existe crente salvo, não existe igreja santa se a igreja não passar pelo fogo do sofrimento. Sofrimento faz parte da vida cristã, sofrimento faz parte da vida cristã. Enquanto eu e você estivermos de barriga cheia, não haverá necessidade de nós, mas quando nós sentimos fome, nós choramos. E você sabe por quê? Que quando a criança nasce, o instinto divino posto nela faz ela chorar? Para que ela não morra. Porque se ela não chorasse, a mãe não sabia quando ela estava com fome, e ela ia morrer de fome. Bem pertinho do leite materno, mas não poderia se comunicar porque ainda não fala. O triste é pensar, companheiros, e ver na igreja um banquete, uma mesa pronta e farta, com todas as iguarias do céu à disposição dos crentes, e crentes indo para a UTI para morrer, porque estão morrendo de inanição, falta de vitamina no corpo. Mas eu digo para você um provérbio, um texto bíblico. Já citei aqui semana passada, vou citar de novo. O capítulo 5 e o verso 6 do Evangelho de Mateus. Feliz o homem que tem fome. Quantos têm fome aqui? Fome. No mínimo você já comeu 3 vezes hoje, no mínimo. Sabe por que você come? Instinto. Se você não comer, você morre. Instinto posto pelo Criador. Mas a comida que eu quero falar aqui esta noite não é pão e nem água. É comida celestial. Jesus disse: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer do pão do céu não vai morrer, vai viver, vai viver, vai viver. Tem pão aqui para dar vida, tem pão aqui para dar vida, tem pão aqui para dar vida. Se você está inanimado, morrendo, fraqueza, anemia espiritual, tem mesa servida aqui esta noite, tem mesa servida aqui esta noite. Eu quero perguntar: quantos querem comer da mesa? Quantos querem comer na mesa aqui esta noite? Tem mesa servindo aqui, pão quente do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão vai viver para sempre. Bem-aventurados os que têm fome e sede. 2 necessidades que ninguém vive sem. Você morre mais cedo de sede do que de fome. Jesus disse: eu sou pão que mata a fome. Pão. No último dia da festa, pôs-se em pé e gritou, dizendo: se alguém tem sede, bem-aventurados que têm fome e sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva, rios d'água viva, correrão do seu interior. Fartura, o crente é farto. Pode não ser farto de dinheiro, mas ele é farto de esperança, ele é farto de alegria, ele é farto de contentamento, ele é farto de gratidão a Deus. Aonde ele vai, ele é grato, ele é grato, ele é grato, ele é grato, ele é grato. Por quê? Porque ele é um crente bem alimentado. Já conversou com uma pessoa bem alimentada? Ela é grata, ela é grata, ela é grata, porque o corpo está nutrido, as vitaminas, os minerais estão sendo absorvidos. Deus tem pão para você, Deus tem pão para mim, Deus tem água, não é água contaminada, é água pura do céu, é água que transforma, é água que transforma. Este pão é pão que dá vida eterna para quem comer.
E eu vou terminar o meu sermão. E tiro dos meus ombros a responsabilidade. E você vai sair daqui pensando naquilo que você ouviu aqui. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 14, verso 12 está escrito: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um individualmente. Aí eu levo você para o capítulo 3 de Mateus, verso 8. João vai dizer: agora está posto machado na raiz das árvores. Ponto. Toda árvore que não produzir fruto, Deus corta e lança fora. Verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se eu levar você para o capítulo 8 de Lucas, verso 12 até o verso 15, a parábola do quê? Do semeador. 4 tipos de coração. Qual foi o único que produziu? Só um que produziu. O que caiu em boa terra. Coração pode ser uma boa terra. E se a semente cair em boa terra, ela produz fruto. Eu vou terminar a minha mensagem dizendo para você o que Paulo disse aos Romanos. 2:2 de Romanos: porque o juízo de Deus, ou seja, o julgamento de Deus, vai ser segundo a verdade. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus vai julgar o homem baseado no quê? Na verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Deus olha de uma maneira os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. Os que estão sem Cristo são chamados de nova criatura. Quantas novas criaturas tem aqui? Sabe o que isso quer dizer? Uma casa que tem o inquilino morando. Quem é o inquilino? O Espírito Santo de Deus. Porque se você ler o texto do verso 13 do capítulo 1 de Efésios, você vai entender que ele vai dizer assim, ó, em que também vocês estão, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e vocês acreditaram nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aí chegou o Espírito Santo, expulsou o espírito maligno, o da mentira, o do vício, o da prostituição, o da fornicação, o da idolatria, o da ira, o da glutonaria, o da bebedeira, o do jogo, o da pornografia, e mandou embora, e começou a governar a casa. Em que também vocês estão, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e vocês creram nele, e Deus selou vocês com o Espírito Santo da promessa. O que é selo? Selo é uma marca que mostra a quem você pertence. Se eu levar você para o segundo livro de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19, Paulo vai dizer, todavia o fundamento de Deus fica firme e tem um selo. Qualquer que profere o nome de Jesus, viva uma vida de santificação e longe do pecado. Se eu levar você para João, a Epístola Universal, o capítulo de número 2, versículo 20, João vai dizer, vocês
têm a unção do santo, e vocês conhecem tudo. Quantos têm unção aqui? Quantos têm unção aqui? Quantos têm unção aqui? A unção não é da igreja, a unção não é do Pedro, a unção não é do Paulo, a unção é do santo, a unção é do santo, a unção é do santo. Quem é o santo? É Jesus, o santo de Deus. Esta unção capacita o homem para viver junto de Deus. Vocês têm a unção do santo, vocês sabem tudo. Enquanto você tiver unção, ele vai ficar ao derredor. Enquanto você tiver unção, você vai ficar protegido. A tua casa, a tua família, os teus bens, tudo o que você fizer terá proteção do céu. Por quê? Porque você tem unção. Para mim terminar, por que Paulo disse isso? O verso 13 do capítulo 1, sabe por quê? Deixa eu levar você para o contexto, para você entender e terminar a minha mensagem. Vamos para o capítulo de número 19 do livro de Atos, verso de número 9 e 10, ou 10 e 11. E durou isso por espaço de quase 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Oh, glória! Agora olhe para o verso 18 e 19. Muitos dos que tinham crido vinham publicando e confessando os seus feitos. O evangelho que muda, o evangelho que transforma. Sabe o que é? O diabo vai saindo e vai levando todo o lixo com ele, e agora vem o Espírito Santo e começa a morar na casa, e a primeira coisa que ele faz é fazer o homem confessar, eles vinham confessando e publicando os seus feitos. Olhe para o verso 19, também muitos dos que exerciam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, achavam que montava em 50.000 peças de prata. Lá o diabo dominou aquela cidade, o coração dos homens impregnado pela feitiçaria, impregnado pela idolatria, impregnado pela magia negra. Mas quando chegou o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do evangelho, o diabo teve que bater em retirada. As pessoas convertidas ao evangelho foram para a praça pública, trouxeram o seu livro, queimaram e fizeram uma confissão a respeito do nome de Jesus. E o verso 20 diz o quê? Assim, a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Fique de pé. Por isso, Deus enviará a operação do erro para que creia mentira, e para que sejam julgados todos que não creram a verdade, mas que antes tiveram prazer no pecado. Como escaparemos nós? Ou seja, para onde escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Para onde? João viu o aperto, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, diziam para os montes e para os rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subir
subsistir. Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há mais para os que não andam mais segundo a natureza humana, mas segundo a direção do Espírito Santo. Romanos 8:14, portanto, todos os que são dirigidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Verso 9, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Verso 16, e o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para casa tua. Pastor Fabrício, chega aqui. Eu não sei qual é o convite que você vai fazer para Jesus, mas eu vou fazer um para ele essa noite. Eu vou fazer. Faz 35 anos que eu fiz, e que faço todo dia. Que ele nunca deixe a minha casa. Que o meu sucesso depende dele.